você, parabéns, você chegou ao nosso sexto estudo. Estou vendo que você está gostando do nosso estudo da Bíblia. Eu te dou parabéns por isso. Continua firme, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Hoje o nosso estudo vai falar sobre a entrada do pecado no mundo, que é um assunto muito importante na Bíblia. Por que que existe o mal? Você olha para o mundo hoje e você viu que Deus criou o mundo perfeito, bonito, colocou seres humanos à sua imagem e semelhança. E a pergunta que a gente faz é, por quê? Por que tem tanta coisa ruim acontecendo hoje? Por que tem tanta maldade acontecendo? Por que existem as guerras e todas as outras coisas desse tipo? Essa pergunta vai ser respondida nesse estudo de hoje, tá certo? Nós, para começarmos nosso estudo, vamos abrir em Apocalipse capítulo 5, verso 11, e lá nós lemos o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então a Bíblia está falando para a gente aqui claramente que no céu existem milhões de milhares de anjos. Os anjos na Bíblia são uma realidade, tá? E a Bíblia fala que no céu tem muitos e muitos anjos que o servem, tá? E não sei se você sabe, mas os anjos estão divididos pelo menos em 3 classes de anjos que a gente consegue encontrar na Bíblia. Existem os anjos comuns, que a palavra anjo significa mensageiro. Existem os anjos serafins, que são anjos de 6 asas. A palavra serafim vem da palavra hebraica queimar, são seres que queimam e eles têm uma aparência de fogo. E também tem os anjos querubins. E quem são os querubins? Os querubins são os anjos cobridores, os anjos que mais se aproximam do trono de Deus, que mais conseguem chegar perto do trono de Deus, tá certo? Esses anjos são muito importantes lá no céu, e são os anjos que se aproximam mais perto de Deus na hora da adoração. A Bíblia vai falar para a gente que houve um problema muito sério com um desses anjos que havia lá no céu. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, nós vamos ver a história desse anjo, e o que a Bíblia vai falar para a gente a respeito desse anjo, tá? Em Ezequiel capítulo 28, verso 13, vai dizendo assim: Estavas no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cordúmbulo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e ornamentos no dia em que foste criado, foram preparados. Então aqui no verso 13 está dizendo que este ser aqui, que ele está descrevendo, estava no Éden, no jardim de Deus, e quando ele foi criado, esse ser, Deus colocou para ele um ornamento com todas essas pedras preciosas. E aí ele fala no verso 14: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Uau, aqui a Bíblia vem dizendo para a gente que esse ser era um querubim da guarda, um querubim ungido, ou seja, alguém de muita importância no céu, que se aproximava perto do trono de Deus, tá? E ele era um ser santo, e estava no meio dos outros anjos de Deus. Verso 15: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui a Bíblia descreve para a gente um querubim que foi criado com muitas honras, que estava no trono de Deus, que também passou pelo Éden, e esse querubim, ele era perfeito nos seus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade nele. A palavra iniquidade significa não lei, vem da palavra anomia. A é não, nomia vem de nomos do grego, que significa lei. Ou seja, ele era perfeito nos caminhos dele, até o dia em que ele decidiu ir contra a lei de Deus. Ele não gostava da lei de Deus. Esse querubim, muito honrado lá no céu, ele resolveu se rebelar contra Deus e lutar contra a própria lei do Criador do universo. E aí o texto continua dizendo assim no verso 16:
Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis tipus para que te contemplem. Então aqui está dizendo que na multiplicação do seu comércio, que comércio era esse que ele fazia? Ele começou a mentir lá no céu e vender para os outros anjos uma história a respeito da lei de Deus que não era verdadeira. Ele combateu com os outros anjos contra a lei de Deus, falando mentiras. E o texto continua dizendo assim que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele era belo, ele era honrado, e por causa disso ele elevou o seu coração. Ele começou a se achar muito belo e muito bonito. Se ele tivesse parado por aí, talvez tivesse até chance das coisas voltarem ao normal. Mas a Bíblia vai dizer para a gente, lá em Isaías 14, Isaías capítulo 14, se você quiser acompanhar comigo, você encontra isso lá. Isaías 14 continua dizendo assim, no verso 12: Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do sul, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então a Bíblia está contando para a gente que esse querubim, ele elevou o seu coração de tal forma que ele queria ser semelhante a Deus. Contudo, a Bíblia fala, serás precipitado para o meio dos mortos, para o mais profundo do abismo. Então a Bíblia fala que esse ser honrado, depois que ele elevou o seu coração, querendo ser semelhante a Deus, Deus acabou tendo que expulsá-lo do céu. E ele não foi sozinho. A Bíblia depois vai dar um apelido para esse ser, para esse anjo. O apelido dele se encontra lá em Apocalipse. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Vem dizendo assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. A mesma coisa que estava falando em Ezequiel, a mesma coisa que estava falando em Isaías, que eles foram expulsos do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e seus anjos com ele. Então aqui a Bíblia descreve para a gente que esse ser, que era um querubim da guarda, aqui a Bíblia vai chamá-lo de dragão, também vai chamá-lo de antiga serpente, e o nome dele vem a ser Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O que essa palavra diabo significa? Significa inimigo de Deus. Então ele está dizendo aqui que esse ser se tornou o inimigo de Deus, e com suas mentiras ele enganou boa parte dos anjos do céu, e eles foram todos eles expulsos do céu, e eles vieram parar aonde? Aqui na terra. Eles vieram parar aqui na terra. Entre todos os apelidos que a Bíblia dá para ele, um dos apelidos mais interessantes é de a antiga serpente. E que antiga serpente é essa? Você deve estar se lembrando da história de Adão e Eva, né? Nesse momento você se lembra da história de Adão e Eva, de que Deus tinha falado para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás, porque se você comer, você vai morrer. Então aquela antiga serpente que enganou Eva, dizendo para ela: certamente não morrerás, que deu fruto para Eva, fez ela comer e depois ser expulsa do paraíso, aquela antiga serpente, na verdade, era o próprio diabo, se personificando como se fosse uma serpente. E ele chegou para Eva e enganou Eva, fazendo com que ela comesse do fruto que Deus tinha proibido dela de comer. Tá certo? E quando ela comeu daquele fruto, ela pecou diante de Deus. E não só ela, depois que ela comeu, a primeira coisa que ela fez foi levar o fruto para o seu esposo, e ele também comeu. E depois que os dois comeram, os dois foram expulsos do paraíso, porque aquele era um pecado muito grave mesmo diante de Deus. Então a Bíblia está contando para a gente aqui, que o mal não começou aqui na terra.
Lembra que no começo do estudo eu falei para você que a gente ia responder, por que existe tanta coisa ruim se Deus fez tudo perfeito? Então veja, esse mal, essas coisas ruins não começaram aqui na terra. Elas começaram aonde? Lá no céu. Quando um ser muito honrado mesmo, resolveu se rebelar contra a lei de Deus. E ele começou a mentir para os outros anjos e enganar os outros anjos. Os outros anjos caíram na sua mentira. A situação, segundo a Bíblia aqui, ficou tão insuportável que Deus teve que expulsá-lo dos céus, tá certo? E ele usou para fazer isso o arcanjo Miguel contra os seus anjos. Eles expulsaram aqueles anjos do céu, tá certo? E aqueles anjos vieram parar aqui na terra. E aqui na terra, esse inimigo de Deus, chamado Satanás, se personificou numa serpente, tá? Conversou com Eva e a convenceu de fazer uma coisa que Deus já tinha dito que ela não poderia fazer. E quando ela fez isso, ela pecou diante de Deus e por isso foi expulsa do paraíso. Tá certo? Essa é a história da onde foi que nasceu o mal. Muitas pessoas fazem algumas perguntas quando ouvem essa história. Elas ouvem falar que existia um anjo lá no céu, muito honrado, que resolveu se rebelar contra Deus. E a primeira pergunta que eles fazem é assim: por que Deus imediatamente, simplesmente não destruiu quando ele começou a mentir? Afinal de contas, Deus não sabe todas as coisas. E quando ele começou a mentir, Deus poderia simplesmente ter destruído. Só que existe uma explicação para isso. Pensa bem, se Deus no momento em que aquele ser muito honrado, que aquele querubim da guarda começou a mentir, tivesse o destruído, todos os anjos que estavam em dúvida com relação ao caráter dele, iam ter certeza que Deus estava errado, porque eles falariam assim, quer dizer que Deus é um tirano, todo mundo que discorda dele, ele simplesmente destrói e acaba, e todos os outros anjos que não caíram, iriam servir a Deus por medo, e Deus não queria isso. Por isso, em vez de destruí-lo, Deus deu tempo para ele mostrar os resultados do seu governo. E os resultados do governo de Satanás é esse o resultado que nós temos no mundo: morte, dor, discórdia, solidão, sofrimento, pecado, guerra, fome. Tudo isso vem como resultado da rebelião desse ser muito honrado no céu, que se rebelou contra Deus e que depois se transformou no Satanás. Outra pergunta que surge é: Deus não é onisciente? Sim, Ele é. E Deus não sabia quando estava criando Lúcifer, quando criando todos os seres lá no céu, Ele não sabia que aquele ser ali um dia ia pecar contra Ele? E a resposta é sim, Deus sabia. Então por que Deus o criou? E a resposta dessa pergunta está no nosso livre-arbítrio. Deus quer ter seres livres, seres com consciência, seres que sejam capazes de escolher livremente. Mas se toda vez que Deus visse que um ser ia se rebelar contra ele, ele deixasse de fazer aquele ser, simplesmente porque ele vai rebelar contra esse, Deus então não estaria usando um verdadeiro livre-arbítrio, ele estaria apenas escolhendo aqueles que o serviriam, aqueles que iriam obedecer, e isso não seria livre-arbítrio verdadeiro. A maior prova de que Deus dá um livre-arbítrio real é o fato de haver seres que não querem respeitá-lo, é o fato de haver seres que se rebelam contra ele. Então, meu amigo, a ilustração que eu conto para ilustrar isso melhor seria essa daqui, ó. Imagina que eu seja um professor numa sala de aula, tenha 30 alunos, e o diretor chega com um sistema de avaliação. É a avaliação do professor. Ele entrega folhas para todos os alunos, depois diz para eles assim: ó, eu quero que vocês escrevam aí os pontos positivos e negativos desse professor. E eles começam a escrever. Depois o diretor sai, e quando ele sai, ele fala para mim: recolhe para mim e traz para mim os resultados. E quando todo mundo termina, eu mesmo examino os resultados, eu descubro que naquela sala de 30 alunos, 20 deles falaram muito bem de mim, mas 10 falaram muito mal de mim e me criticaram tremendamente. Se eu pegar aquelas 10 folhas que falam mal de mim e jogasse fora e apresentasse para o diretor só aquelas 20 que falam bem de mim, eu estaria sendo desonesto e enganoso, porque eu estaria escolhendo apenas aqueles que falavam bem de mim. Se Deus pegasse na hora de criar os seus seres, escolhesse apenas aqueles que o obedeceriam, Ele não estaria dando livre-arbítrio verdadeiro, estaria escolhendo apenas os seres que iriam lhe obedecer. E
como Deus não é falso, e Ele quer ser verdadeiro com a gente o tempo inteiro, Ele escolhe mesmo aqueles que vão se rebelar contra Ele. Ele dá para eles a oportunidade de mostrar o resultado do seu governo. E a gente vê o resultado do governo de Satanás hoje em dia no mundo. Então, meu amigo, o mal não começou aqui nessa terra. O mal veio lá do céu, quando um ser usou o seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus e ir contra a lei de Deus. A lei de Deus que existia lá no céu. A lei de Deus que sempre governou todos os seus seres, que é uma lei sagrada e uma lei de amor. Num estudo posterior nós vamos conversar só sobre essa lei, mas por enquanto você tem que apenas saber que o mal não começou na terra, o mal não vem como resultado de alguma coisa que Deus queria que acontecesse, mas sim pelo resultado da rebelião de um ser contra a lei de Deus. Então, fora de Deus não existe vida, e aquele ser resolveu se afastar cada vez mais de Deus, e ele deixou de ser um querubim da guarda do trono de Deus para se tornar Satanás, o inimigo de Deus. Ele veio aqui para a terra e a primeira coisa que ele fez foi levar o primeiro casal desse planeta a cair, tá certo? Quando Adão e Eva caíram, eles deram a oportunidade desse ser se tornar aqui o líder deste mundo que nós estamos vivendo. Veja, Deus tinha dado o planeta para Adão. Ele tinha criado tudo que existe nesse planeta apenas para que Adão pudesse ser feliz. Mas quando Adão pecou, era como se ele tivesse dado a chave para o inimigo de Deus governar esse mundo. E desde então, ele e os seus anjos têm morado por aqui, atormentado e dificultado a vida de várias pessoas. São eles que são chamados na Bíblia de demônios. E são eles que atormentam pessoas. São eles que fazem coisas sobrenaturais aí para assustar muitas pessoas, muitas vezes. Mas graças ao poder de Deus, eles são impedidos de agirem na vida daqueles que honram a Deus e daqueles que acreditam em Deus. Por isso, quanto mais você se entrega nas mãos de Deus, menos poder Satanás tem na sua vida. A Bíblia chega a dizer desse jeito, que o verdadeiro Filho de Deus, o diabo não lhe toca. Por isso que Deus abençoe você cada vez mais e ajude você a conhecer cada vez mais a respeito da Bíblia, para que você saiba de fato e de verdade como você pode se defender dos dados inflamados do inimigo. Paulo certa vez disse assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades do mal na região celeste. A nossa luta não é contra um contra o outro. A nossa luta é contra as potestades do mal, ou seja, contra os anjos caídos, que estão nesse planeta tentando destruir a vida de milhares de pessoas e levá-las à perdição. Hoje, meu amigo, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração, se entregue a Ele, porque Ele te defenderá de todos os dados inflamados do inimigo. Deus abençoe você. Feche teus olhos e vamos orar. Santo e bom Deus e amado Pai Celestial, ilumina-nos agora, fortalece o nosso coração, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos erros e dá-nos agora a Tua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, amigo. Até o estudo da semana que vem, onde nós vamos estudar mais um assunto interessante. Deus te abençoe.